Vamos continuar aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora. Temos entrevista na linha? A gente conversa agora. A gente conversa com o Fabiano Zavanella, advogado trabalhista. Ele nos fala aí sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo. Bom dia. Fabiano. Prazer, um privilégio aqui o convite de vocês. Cumprimento a todos os ouvintes também e agradeço pelo espaço. Fabiano, o privilégio é nosso. Fala um pouco para a gente sobre esse programa emergencial, o que a gente tem de novidade no Programa Emergencial de Trabalho e Renda, o que você tem de informação aí para a gente? Tá bom. Só lembrar, então, na linha do tempo, de forma muito breve, a medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril de 2020, instituiu o Programa Emergencial de Proteção do Emprego e da Renda, visando, dessa maneira, evitar um excesso de rescisões de contrato de trabalho, quer dizer, um aumento do desemprego, prevendo basicamente dois mecanismos: a redução proporcional da jornada de salário, da jornada e do salário, ou a suspensão do contrato de trabalho. Ferramentas essas manejadas pela empresa, quer dizer, pelo empregador, que permitiriam aos empregados receber um benefício custeado pelo Estado, né, pago pelos cofres públicos. Como é uma medida provisória, toda medida provisória tem um prazo de vigência, que pode ser de 60 dias, prorrogado por mais 60. Então, havia todo um ambiente aí de tensão, que o assunto fosse discutido logo no Legislativo e se fizesse a conversão da medida provisória em lei. Aí daí sim a lei integra o nosso ordenamento jurídico e tem uma vigência mais elastecida. Isso aconteceu ao longo desses últimos meses. Foi aprovado o projeto de conversão número 15 na Câmara dos Deputados, encaminhado para o Senado. O texto recebeu alguns ajustes e depois seguiu para a sanção presidencial, que aconteceu no dia 6 de julho, quer dizer, anteontem. E ontem, no dia 7, foi publicada, então, a Lei 14.020 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Proteção ao Emprego e à Renda. Então, de forma muito sintética, essa é a cronologia do tempo da primeira data em que se instituiu o programa e agora efetivamente transformado em lei a partir da publicação de ontem no Diário Oficial. Agora, Fabiano, fala um pouquinho para a gente. Caso o governo não pague esse benefício emergencial, quais são os direitos do trabalhador nessa situação? Então, na verdade, a ferramenta para que o empregado acesse esse benefício depende de uma iniciativa do empregador. Na medida provisória 936, se autorizava, se reconhecia uma maior autonomia, quer dizer, os ajustes poderiam ser individuais, do empregado com o empregador, adotando ou a redução ou a suspensão. Feito esse ajuste, o Ministério da Economia deve ser comunicado em até 10 dias da data dessa assinatura, para que depois de 30 dias dessa data, o benefício, por conseguinte, seja pago ao empregado. No começo, nos primeiros dias ou até no primeiro mês de vida da medida provisória, nós tivemos uma série de relatos de experiências de dificuldades das empresas em acessar o próprio empregador web, que é a plataforma adequada para noticiar esses acordos, que possibilitaria o recebimento pelos empregados do chamado benefício emergencial. Isso foi sendo corrigido ao longo do tempo. Em abril, o Ministério da Economia editou uma portaria que disciplinava todo o funcionamento, tanto do empregador web, a maneira que a empresa deveria noticiar, e também alguns outros aspectos que geravam bastante dúvida. Caso o empregado, feita de maneira regular, formal, que a empresa observe todos esses requisitos que eu mencionei, não receba o benefício, ele deve comunicar o empregador, a fim de que o empregador verifique se as informações foram prestadas de maneira correta, se o Ministério da Economia processou o pedido do pagamento do respectivo benefício, e caso não tenha sido feito dessa forma, é obrigação do empregador pagar o salário daquele mês correspondente
na mesma condição anterior à adoção de uma das medidas, ou seja, da redução ou da suspensão. Então, é um ônus muito maior do empregador de tomar todos ele cuidado para que ele consiga atender esses requisitos e não prejudique o trabalhador no que se refere ao recebimento do benefício emergencial. Fabiano, você acha que a lei protege, na mesma medida, empregados e empregadores? Muito boa pergunta. A Lei 14.020, ela é um pouco diferente da medida provisória. O texto foi aprimorado. Logo de cara, tanto nas disposições como no artigo 1º e 2º, a lei lembra, como já fazia a medida provisória, que são técnicas, são mecanismos voltados para a preservação da renda e do emprego num momento de atipicidade que é justamente aquele imposto pela pandemia. Então, partimos de uma premissa que não há antagonismo desses interesses, e sim uma convergência, tanto da perspectiva dos empregados como dos empregadores, de um lado, a manutenção do emprego, e de outro, a manutenção dos próprios negócios. Eu estava ouvindo vocês aí falar de setores que foram dizimados pelo impacto da pandemia, o entretenimento, o turismo, o lazer e outros tantos. Por conseguinte, é uma crise que afeta a sociedade de maneira indistinta. Então, o mecanismo ele me parece adequado nessa perspectiva e proposta da manutenção dos empregos. O Ministério da Economia dá números de que já foram protocolados, quer dizer, anunciados via empregador web, 13 milhões de acordos na técnica prevista pela MP e agora pela lei. Então, significa que 13 milhões de empregados estão acessando esses benefícios e, por conseguinte, os seus contratos de trabalho são preservados. E também a lei fala em renda, ela não fala em preservação do salário. Então, é presumível que haverá, claro, uma perda do capital, né, da capacidade de compra do empregado nesse momento de transitoriedade, pelo período que a lei autoriza. É bem importante lembrar isso, não é uma coisa perene, e sim transitória. A lei permite essas ferramentas que eu mencionei por até 90 dias, então a redução proporcional do salário e da jornada por no máximo 90, a suspensão por no máximo 60. Se você combinar essas medidas somadas, não podem superar 90, desde que a suspensão não seja mais do que 60 dias. Então, são técnicas, dentro do que foi possível, se não é o ideal, é o mais razoável para equilibrar, nessa perspectiva da tua pergunta, interesses de empregados, de empregadores, de uma outra figura que tem um papel significativo, principalmente mais ainda agora na lei ontem publicada, que são os próprios sindicatos na defesa dos interesses dos trabalhadores. A gente está aqui com o chat ao vivo aqui, né, no nosso YouTube. Você que está em casa, quer fazer pergunta aí pro Fabiano, né? Só fazer a sua pergunta no nosso chat ao vivo aqui. Tem uma pergunta aqui que o pessoal está falando o seguinte: a parte da empresa, parece que tem uma senhora aqui, ela está dizendo o seguinte, que a parte da empresa não está pagando. Né? O governo está pagando a sua parte, a empresa não está pagando a sua parte. O que fazer? Tá bom. Presumo nessa pergunta que é uma hipótese de redução proporcional de jornada e de salário. Porque no mecanismo da suspensão, para as empresas que faturaram em 2019 até R$ 4.800.000, o empregado recebe 100% do Estado, através do benefício criado. Então, nessa hipótese da redução proporcional, via um ajuste individual, tem algumas faixas de redução. Vamos considerar que o acordo previu 50% de redução da jornada e do salário. Então, pega o salário do trabalhador e a sua jornada, divide pela metade, o correspondente a isso, via tabela do seguro-desemprego, dará qual é o montante que será devido em relação ao benefício, e a outra metade deve ser honrada, paga pelo empregador. Se o empregador descumpre o pagamento do percentual que lhe cabe, é a mesma coisa que ele deixar de pagar salários em condições regulares ou convencionais, o que nós não vivemos. Então,
é importante que o empregado entenda o porquê desse não pagamento. Isso é uma atitude de oportunismo, de má-fé. A empresa tem condições econômicas para fazer esse pagamento e deixa de fazê-lo justamente para se aproveitar de um momento de crise. Essa é uma situação completamente reprovável, deve ser comunicada aos órgãos fiscalizadores para que alguma providência seja adotada. Individualmente ainda, esse empregado lesado, ele pode propor uma reclamação trabalhista para fazer jus a esses direitos violados. Nós precisamos entender se isso é recomendável no momento vivido. Quer dizer, a empresa de fato usa de má fé ou ela tem um problema efetivo de caixa, um problema econômico financeiro, ela foi afetada pela pandemia e que mesmo adotando esses mecanismos de proteção do emprego e da renda, ela não consegue honrar o salário. E ela tem transparência e comunica isso aos empregados. Então, os empregados deverão levar em conta essa conduta, essa postura e relativizar essa situação que é complicada, óbvio, cada um tem as suas obrigações e a necessidade do seu sustento, mas levar em conta também o esforço do outro lado do empregador para a manutenção daquele vínculo, do que uma situação mais delicada, a empresa optar pelas dispensas, pelas rescisões do contrato de trabalho, e aí nem mesmo o benefício essa pessoa receberá. Então, precisamos partir de uma análise um pouco mais acurada, mais detalhada da situação concreta para escolher esses caminhos. Fabiano, complementando até essa questão, essa redução permite que os salários fiquem abaixo, né, até 90 dias, essa redução pode acontecer, mas você acha que alguns empregadores podem aproveitar dessa situação e estender esse prazo para mais de 90 dias, reduzir os salários, então, dos funcionários por mais de 90 dias? E se isso acontecer, o que o trabalhador pode fazer? Então, a medida provisória, lá de 1º de abril, a 936, prevê, como eu disse, um máximo de 90 dias para a redução proporcional de jornada e de salário. As empresas que já adotaram essa ferramenta em março, abril, maio, junho, enfim, ou até agora no mês de julho, esgotou a possibilidade de renová-la. Por isso que havia uma ansiedade muito grande para que isso fosse transformado em lei, que é o que aconteceu, publicado ontem, a Lei 14.020. A Lei 14.020, ela reproduz essa mesma técnica, quer dizer, ela confirma o prazo de 90 dias, mas ela inclui uma vírgula para dizer que o Poder Executivo, através do Ministério da Economia, monitora o programa do benefício emergencial e pode editar normas complementares necessárias à sua execução, inclusive em relação ao prazo. É o chamado regulamento que as empresas, os trabalhadores no geral, estão com muita expectativa de que saia hoje ainda e que autorize nova redução proporcional de jornada e salário ou de suspensão do contrato de trabalho, além daqueles 90 dias inaugurais. Nós temos um problema aí eminentemente de caixa, tanto o ministro Paulo Guedes como o próprio presidente da República já verbalizaram isso, a dificuldade em manejar recursos para estender o benefício. Se fala em mais de 70 bilhões já honrados pelos cofres públicos e uma economia fragilizada como é do Brasil, são valores expressivos. Então, acho que o ponto de ajuste é a viabilidade econômico-financeira da prorrogação do programa. Não considerando esse regulamento ou mesmo que a empresa não consiga aguardar pela sua edição e precise postergar essa redução proporcional, né, de jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho, como você perguntou. Ela pode, via o programa do benefício emergencial, não dá. O próprio sistema travará o pagamento do benefício, no máximo até 90 dias. No mês subsequente, o trabalhador deixa de receber aquele valor. Individualmente, isso é possível fazer sem o benefício? Tem uma discussão jurídica muito grande aí, me parece que não por acordo individual, mas sim via negociação coletiva. Então, quer dizer, se o sindicato de um determinado setor negociar com a empresa
redução proporcional de jornada e salário em outros patamares diferentes da própria lei, ou até mesmo em um tempo maior, com as justificativas necessárias, isso é possível fazer. Como também é possível suspender o contrato de trabalho via negociação coletiva, para que o trabalhador participe de programas de requalificação ou treinamento. Então, na negociação coletiva, dá para ajustar esses mesmos mecanismos com um prazo maior do que aquele que está previsto na lei. Mas sem ela, individualmente, a empresa terá problemas e o empregado não receberá o benefício. Fabiano, agora dentro de tudo isso, todas essas informações que você trouxe para a gente, quais são os pontos mais interessantes, né, dessa lei? E se você puder também explicar para o pessoal de casa, na sua opinião, quais são os pontos negativos que essa lei pode trazer aí para o trabalhador e para os empregados também? Os empregadores, perdão. Bom, primeiro havia uma dúvida na medida provisória, depois a portaria complicou um pouquinho mais em relação aos aposentados. Se os empregados aposentados com contrato de trabalho em vigor poderiam ou não ser afetados por essas técnicas de redução proporcional ou suspensão do contrato de trabalho. E a portaria dizia que não. Agora, a Lei 14.020 autoriza que os aposentados que continuam empregados se afetem por essas técnicas, já que ele recebe um benefício previdenciário, então ele não pode cumular o benefício emergencial com a aposentadoria. A lei é bastante clara. Quem recebe algum outro tipo de benefício de prestação continuada da Previdência Social não recebe o benefício emergencial. Mas o aposentado pode sim ser afetado por essas técnicas, desde que o empregador mantenha o pagamento ali de uma ajuda de custo que complemente parte da renda que ele perderá. A lei também garante, prevê uma garantia provisória no emprego. Então, pelo tempo que o empregado terá o seu contrato suspenso ou a sua jornada e salário reduzidos, ele será garantido no emprego. 30 dias, se for esse o prazo definido, e depois por mais 30. Se for 60 dias e depois por mais 60. Então, a lei impõe essa garantia provisória de emprego. Ele pode ser dispensado? Pode. O que significa essa garantia? A empresa pagará, além das verbas rescisórias, uma indenização, que está previsto lá no artigo 10 da lei. Dependendo do período ou da redução, ela pode ser de até 100% nas hipóteses, por exemplo, da suspensão do contrato de trabalho. Tá? Então, essa é uma técnica interessante. Outro ponto que gerava algumas dúvidas era a empregada gestante, tanto a empregada doméstica como a empregada regular. Como ficaria o cálculo do benefício, do auxílio maternidade? Então, a lei vem e diz, olha, a empregada que acessa o auxílio maternidade, a licença maternidade, terá como cálculo, como cômputo, base de cálculo desse benefício, o salário anterior à adoção de uma das técnicas. Então, não será o salário reduzido ou contrato suspenso que servirá de base para cálculo da licença maternidade. É o salário no momento anterior a essa técnica, o que também me parece bastante razoável. Tá certo. Fabiano. A lei também inova num aspecto aqui, apontando que é vedada a dispensa de pessoas com deficiência durante a adoção dessas técnicas. Então, as empresas que adotarem os mecanismos de redução ou de suspensão dos contratos de trabalho, que não mesmo da pessoa com deficiência, encontram esse óbice para rescisão desses contratos de trabalho. Em relação às faixas salariais, acho importante porque mudou, a MP previa de uma forma, agora a lei alterou, fica mais ou menos assim, tá? As pessoas que recebem salário igual ou menor a R$ 2.090 e trabalham numa empresa que teve um faturamento de R$ 4.800.000 igual ou maior em 2019, poderão negociar individualmente com os seus empregadores. Quem teve salário igual ou menor a 3.135 e trabalhava numa empresa que teve um faturamento de R$ 4.800.000 ou menos em 2019,
também poderão negociar individualmente com seus empregadores. O que isso significa? As empresas menores têm mais dificuldade de acessar sindicatos, de estabelecer normas coletivas e, portanto, têm essa maior proximidade com seus empregados, são negócios de 5, 10 pessoas, então faz esse ajuste direto. Tá certo, Fabiano. Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, desculpa se eu me alonguei, são muitos pontos, fico à disposição para um outro programa para a gente continuar esse nosso papo. Obrigada, Tá doutor certo, Fabiano. obrigado.